Bom dia, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Como foi o feriado? Como foi o final de semana? Tá todo mundo feliz? Começando uma semana nova, não é verdade? Uma semana cheia de saúde, cheia de alegria. E hoje a gente vai começar a semana com a aula de ciências. Vocês estão lembrados dessa imagem, gente? Onde é isso? O que será que parece isso? Vocês adivinharam, é a nossa escola. É o lado do Colégio Grande Passo. Vocês estão com saudade? A tia Dani tá morrendo de saudade da nossa escola. E a gente vai começar hoje a aula falando sobre as fases da vida, tá? Mas a tia Dani queria lembrar que na aula passada nós aprendemos sobre o ciclo da vida. E o que é o ciclo da vida? Quem lembra? Quais são as partes do ciclo da vida? No ciclo da vida, nós nascemos, crescemos, podemos reproduzir e morremos, não é verdade? E dentro deste ciclo da vida, existem 4 fases importantes, muito importantes. As fases da vida. E é o que a gente vai aprender nesta aula de ciências de hoje. As fases da vida são 4. Vamos lá ver. A primeira fase da vida é a infância. Depois vem a adolescência, depois vem a fase adulta e depois vem a velhice ou a fase dos idosos, terceira idade, como é chamado, tá bom? Então vamos primeiro falar um pouco sobre a fase da infância. O que será que acontece nessa fase da infância? Na fase da infância, gente, é uma das fases mais importantes. Todas são importantes. Mas nessa fase é onde a gente aprende muitas coisas. Porque a gente, quando nasce, a gente não sabe de nada. Então, é na infância onde existe a maior aprendizagem na nossa vida. Por quê? Porque nós aprendemos a andar, a falar, a comer, a tomar banho, a ler, a escrever, a brincar, a respeitar, a saber das diferenças, respeitar o outro, fazer trocas, não é verdade? Então a gente aprende a andar de bicicleta, nós aprendemos a fazer inúmeras coisas. Então é nessa fase onde a gente também começa a perder os dentes de leite. E aí nascem os dentes definitivos que a gente tem que ter o maior cuidado com os nossos dentes definitivos, mais do que a gente já tinha com os dentes de leite. Por quê? Porque são dentes que se a gente arrancar, ou se a gente quebrar, ou se a gente não cuidar, são os dentes que a gente não pode ter novos dentes. Não vão nascer novos dentes no lugar deles, tá certo? Outra coisa que a tia Dani queria falar sobre a idade é que na infância, nessa fase da infância, é uma fase que vai desde a época que a gente nasce até mais ou menos 12 anos, tá? Nessa fase, é uma fase que a gente também precisa se alimentar muito bem. Então, nós precisamos nos alimentarmos muito bem na fase da infância. Por quê? Porque nós estamos crescendo e aí a gente precisa estar fortes e saudáveis, não é verdade? Para poder passar para a nova fase, que é a fase da adolescência, tá bom?
Então, a gente sabe que esta fase é uma fase muito importante. Muito, muito mesmo. E aí, ó, é como tia Dani falou, a gente troca os dentes de leite pelos dentes definitivos ou permanentes, tá certo? É uma fase importante de muitas descobertas, de muito aprendizado, tá certo? Então, vamos continuar. A fase da adolescência. O que será que acontece nessa fase da adolescência? E nós agora vamos ver o que acontece nessa fase da adolescência, que também é uma fase muito importante. A fase da adolescência, ela começa aos 12 anos e geralmente termina aos 21 anos, tá? É uma fase onde ocorrem as transformações do nosso corpo. No caso das meninas, o corpo dela começa a ficar longo, né? E aí as meninas começam a nascer pelos, a nascer as mamas e outras coisas mais. Já no caso dos meninos, a voz vai ficando mais grossa, fica mais grossa e já vai aparecendo sinais, também aparecem pelos no corpo, começa a aparecer um bigodinho, né? E aí a gente começa a perceber que este menino está virando um rapaz, né? Para poder chegar à fase adulta. Então vamos lá. Nessa fase também, a gente começa a entrar na universidade. E aí, nessa entrada da universidade, a gente começa a adquirir novas responsabilidades, tá certo? E aí a gente vai adquirindo mais responsabilidades que vão chegar na fase adulta, tá? Então, é na fase adulta que a gente também tem novas responsabilidades. E essa fase adulta, ela começa aos 21 anos, né? É nessa fase também que consideramos que a fase adulta se inicia aos 21 anos, como a tia Dani já falou. E é nessa fase que a gente começa a ter uma independência financeira. Por que, tia Dani, teremos uma independência financeira? Porque é na fase adulta que nós começamos a trabalhar, ter muitas outras responsabilidades. É na fase adulta que nós casamos, que nós temos filhos, podemos ter filhos. E aí tem também, além da nossa independência financeira, nós ficamos mais independentes dos nossos pais. Não é verdade? Porque a gente já pode se manter financeiramente, a gente já pode ter um apartamento, a gente já pode casar, a gente já pode ter a responsabilidade de ter filhos. E aí nós passamos para a última fase, que é a fase da velhice, a fase dos idosos, a fase da terceira idade, ou da melhor idade, como as pessoas chamam. E agora, nesta fase da velhice, ou da terceira idade, ou da melhor idade, nós vamos ver que é nesta fase em que as pessoas, olha, que a gente chama esses nomes, né? Ou velhice, ou a fase idosa, ou a fase da melhor idade ou da terceira idade. É assim que ela é chamada, né? Eu costumo não gostar de chamar fase da velhice, porque eu acho muito pesado. Ninguém gosta de ser chamado de velho, não é verdade? Mas da melhor idade, da terceira idade, da fase da vida que a gente pode aproveitar, porque a gente já tem muita sabedoria. É uma fase da vida em que a gente pode ensinar o que a gente aprendeu para as pessoas mais novas. Por isso que é muito bom ouvir os mais velhos, porque eles têm mais sabedorias de vida. Eles já passaram por inúmeras situações que eles podem auxiliar a gente a tomar decisões, tá certo? Então vamos continuar. Ó, é uma fase de muita experiência, como a tia Dani falou. E é nessa fase, gente,
que a maioria das vezes o idoso, ele usufrui do quê? Ele usufrui da sua aposentadoria. Geralmente ele não precisa mais trabalhar. Trabalhou a vida toda e recebe a aposentadoria e aí consegue viver, né? Sem precisar de trabalhar. A grande maioria ainda continua trabalhando para se manter útil, para se manter usando a cabeça, se movimentando, né? Então, assim, deixa a tia Dani dizer. Nessa fase também inicia a chegada dos cabelos brancos, que significa sabedoria, não é verdade? A pele começa a ficar um pouco enrugada, aí vai ficando cada vez mais enrugadinha, porque as pessoas vão envelhecendo. E é nessa idade que as pessoas têm a maior parte de todos eles, dos velhos, dos idosos, eles têm muita experiência, gente, muita sabedoria. É muito bom sentar e ouvir o que os idosos têm para contar, as histórias da sua vida, o que eles passaram, o que foi bom, o que foi ruim, os ensinamentos, não é verdade? Tudo isso que a gente falou faz parte da história da nossa vida, das fases em que a gente passa na nossa vida, tá? E agora a gente vai assistir a hora do vídeo, né? Assistir um videozinho da Turma da Mônica que se chama Gente Grande. Eu vou assistir daqui, vocês assistem daí e daqui a pouco a gente volta. Combinado? E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Muito legal esse videozinho sobre a Turma da Mônica, não é verdade? Que fala sobre gente grande. Como é bom ser gente grande, não é verdade? Então, agora a tia Dani vai explicar para vocês a tarefa de casa. E a nossa tarefa de casa hoje vai ser no caderno de aspiral, gente. Tá bom? Então, vocês colocam a data de hoje, colocam tarefa de casa e aí copiam o enunciado. Pesquise uma imagem que represente a fase da vida em que você se encontra. A tia Dani está na fase adulta. E vocês? Em que fase vocês se encontram? Tá? Então, vocês vão pesquisar uma figura, vão colar no espaço aqui embaixo, tá? E depois vocês vão registrar duas coisas que podem acontecer nessa fase, tá certo? Do que pode acontecer nessa fase. O que será que pode acontecer nessa fase, gente? Na fase que vocês estão, que vocês colaram a figura. O que será? Então, e vocês vão anotar ali embaixo, tá certo? Na segunda questão. Aí, a próxima, tá? Atividade é de revisão no CAD, que é o Caderno de Atividade de Ciências, tá bom? E aí é na página 62 e 63. Aliás, não é no CAD, é no livro de ciências. Página 62 e página 63 do livro de ciências, tá bom? Então, vocês façam a atividade. Tia Dani vai ficando por aqui. E aí, tia Dani vai preparar novas aulas. E eu tenho certeza que na próxima aula vocês vão ter mais novidades. Anotem todas as dúvidas para que a gente, quarta-feira, amanhã no caso, né, nós possamos tirar as dúvidas de quem tiver. De quem não tiver, a gente faz a correção, tá? E aí eu vou ficar aqui ansiosa para a gente se encontrar no momento online. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau. E eu vou fazer mais aulas para você.
Yes, it's that amazing night. I'm pretty dry, yo. Yes, it's that amazing night. I'm pretty dry, yo. Yes, it's that amazing night. Yes, it's that amazing. Yeah, my God, it's that amazing.